ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Amém. Pedi para o Felipe deixar essa primeira parte aqui. Hoje, se puder apagar essas luzes aqui também, que daí já ajuda. Hoje, para compensar um pouco da qualidade de quem fala, né? Eu trouxe fotos. Gente, nós estávamos conversando um pouco sobre isso na sexta-feira, né? Quando a gente se reuniu. E algumas coisas assim o Senhor tem me feito refletir já há algum tempo. E quando eu me preparei para trazer algo para vocês aqui, eu senti de trazer isso que estava no meu coração nesses últimos dias, né? E eu não sou muito bom de construção, tá? Eu sei que tem alguns irmãos aí que são melhores que eu, se qualquer coisa me ajude. Mas eu trouxe algumas coisas, porque foi essa analogia que Jesus usou aqui para falar. Ele estava falando que era... Ele estava falando que as pessoas que ouvem aquelas palavras que ele estava falando e que eles praticavam aquelas coisas, ou seja, eles começavam a viver o ensinamento que eles tinham recebido, eles eram como uma casa que tinha uma fundação muito forte, que tinha um fundamento muito forte. E aí veio tempestade, vento, e aí aquela casa continuava firme. Mas tem pessoas que são insensatas, que não praticam essas coisas, e quando vem as tempestades, quando vem o transbordar dos rios e os ventos contra aquela casa desabou, aquela casa ruiu. E se a gente tentar trazer isso para a nossa vida, nós recebemos durante o nosso dia, durante a nossa semana, várias tempestades, né? Tempestade, às vezes, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma doença, pode ser um chefe chato. Não sei, acho que não tem muito, né? Mas várias vezes nós vamos ser atacados. E nós somos essa casa. E quando a gente é atacado, quando as coisas começam a nos pressionar, quando o vento começa a soprar, quando a gente começa a ser apertado, quando a gente começa a ser testado, a diferença entre a gente desabar e a gente continuar de pé são as nossas bases, os nossos fundamentos, a gente estar fundamentado nas coisas que Jesus Cristo ensinou. Amém? Pode passar. Então, esse foi o texto que nós lemos, né? Mateus 7. Eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso e eu falei assim, pode passar mais um. O que é uma fundação, né? O que é um fundamento? Aí eu trouxe essa foto, que é um buraco, cheio de cimento e ferro. Essa é a minha explicação técnica para vocês, tá? O processo de fazer uma fundação, a Bíblia fala, né, que tem que cavar fundo, né? Quando você pega um terreno e você começa a preparar ele para fazer uma construção ali naquele lugar, você cava, e aí você vai fazer um buraco bem fundo, você vai encher ele de concreto, de cimento, de ferro, e aquilo ali vai ficar como uma âncora daquela casa dentro da terra. Só que quando você começa a cavar, dependendo do terreno, tem uns terrenos que são mais fáceis e outros que são mais difíceis, né? Às vezes, num terreno, você vai começar a cavar, você vai encontrar pedra muito grande. Aí você tem que contratar outra máquina para ir lá, tirar aquela pedra. Às vezes, você tem que pegar até um explosivo, né? E detonar aquela pedra ali para tirar ela em pedaços. Às vezes, você começa a cavar, você encontra que tem um terreno mais arenoso ali. Ele não vai firmar bem, ele não vai fixar bem. Então, você precisa retirar, tratar aquilo ali, você precisa colocar mais terra de qualidade. Existem muitos desafios à medida que você começa a cavar nesse terreno antes de fazer a fundação. E eu queria dizer para vocês que, na minha visão, esses desafios... Pode passar, meu irmão. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, né? Essa é uma fundação já quase pronta, né, para começar a construir em cima. Essas coisas que a gente vai encontrando no terreno, se você traz de novo para a nossa vida, são as coisas que quando você começa a cavar no teu coração, você vai encontrando.
Aí você começa a cavar no teu coração e você encontra que às vezes tem uma falta de perdão ali, uma pedrona que trava a construção. Aí você começa a cavar, você encontra a ira que está lá dentro, que você achava que você era uma pessoa calma e tranquila, mas ela estava lá no fundo. Aí você começa a cavar, você encontra qualquer outra coisa que o Espírito Santo pode falar aí no teu coração. É altivez, é amargura, é rancor. E é impossível você construir um fundamento, você construir uma fundação, sem tirar essas coisas. Então, quando o Senhor nos fala para a gente começar a cavar, para a gente começar a construir bases, construir fundamentos, Ele está falando que nós precisamos colocar dentro, lá no mais profundo do nosso coração, as palavras dEle, o caráter dEle, o ensinamento dEle. Só que essas coisas só conseguem chegar nesse lugar se eu tirar outras coisas que estão atrapalhando, né? Então, esse processo de cavar, esse processo de fazer a fundação, ele é muito chato. E ele é incômodo, ele é desconfortável muitas vezes. Porque quando a gente começa a mexer em coisas que estão ocultas, geralmente a gente não gosta muito do que a gente encontra. Geralmente são os sentimentos que a gente mais quer deixar escondido, que ninguém quer, que eu não quero que ninguém veja que eu tenho, que eu não quero que ninguém saiba que eu sou. E o Senhor fala, olha, para você viver uma vida cristã, para você ser meu discípulo, para você me seguir, você precisa ir lá dentro, encontrar todas essas coisas e você precisa resolver isso. Amém? Depois, eu vou te contar um spoiler, né? Nós não vamos conseguir resolver essas coisas, Ele resolve por nós, né? Mas a gente precisa ir lá e enfrentar essas coisas. Porque nós precisamos formar em nós um caráter forte. Nós precisamos formar em nós uma base sólida. Porque tudo que a gente construir em cima disso depende daquilo que foi colocado lá embaixo. Amém? Vocês estão ficando muito quietos, está me dando um pouco de receio. Passa mais uma, irmão. Essa é outra foto de fundação. Esses aqui são os trabalhadores da Petrobras. Algumas fundações, essa aqui eu quis trazer de exemplo, olha a altura que fica, né? Um homem dentro do chão. E tem prédios, e tem estruturas que é mais fundo ainda, né? Muito bem. Dando uma olhadinha, daquele jeito bem crente nosso de ser, eu encontrei duas fundações que são muito importantes. Pode passar. A primeira está aqui em Hebreus, capítulo 6. Vocês não precisam abrir, porque está aqui, ó. Que o autor da carta, ele começa a falar para eles, olha, a doutrina que eu ensinei para vocês, o que eu ensinei para vocês, são rudimentares, são bases, são fundamentos. E eu quero construir coisas em cima disso. Só que daí aqueles irmãos lá não estavam muito bem, não estavam praticando muito bem aquilo. E ele falou assim, ó, ao invés da gente conseguir construir, eu gostaria de conseguir avançar, mas a gente precisa voltar nessas coisas. Vamos ler aqui, ó. Por isso, pondo de parte, de lado, os princípios elementares da doutrina, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, ou seja, não tendo que construir outra base, do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Então, a nossa doutrina, a nossa maneira de pensar, a base dos nossos ensinamentos, ela tem um lugar, ela tem uma fundação, né? E eu vou fazer hoje igual está no versículo 3, né? Isso faremos se Deus permitir, se der o tempo. E outra coisa outra base, pode passar, meu irmão. Outra base é a fundação do caráter. Vocês entendem que uma coisa, pode passar, uma coisa é a doutrina. É aquilo que nós vamos nos basear para ensinar, aquilo que nós vamos nos basear para montar os nossos estudos, para montar as nossas ações, aquilo que nós vamos fazer como igreja, como grupo, o que nós vamos estudar. Outra coisa é o nosso caráter, é quem nós somos, quem nós devemos ser. E eu comecei a procurar, e hoje eu quero falar mais sobre isso. E eu comecei a procurar, e eu achei uma pessoa que fala sobre caráter. E eu queria compartilhar esse texto dessa pessoa com vocês hoje. Amém? Antes da gente falar de caráter, pode passar.
eu quis trazer essa definição para vocês aqui, que é a definição de virtudes do dicionário, né? Virtudes, a definição do dicionário são disposições constantes do espírito, as quais, por um esforço da vontade, inclinam à prática do bem. É muito legal a gente falar de virtude, né? Só que a virtude, ela é uma prática, ela é um exercício. O Espírito, ele nos instiga, ele nos dá vontade, ele gera em nós o desejo, e aí nós casamos com essa ação do Espírito Santo o nosso esforço, e a gente se esforça para que as práticas do bem se transformem em virtudes na nossa vida. Amém? Então, o Espírito Santo, ele põe em nós o desejo de orar. E aí você põe o seu esforço de dizer não para várias coisas do seu dia, de dizer não para coisas que podem desviar a sua atenção, e você se esforça para praticar isso. Com o tempo, você aliando o seu esforço com esse impulso do Espírito, isso se torna uma virtude na sua vida. E existem várias virtudes na vida cristã, e nós precisamos do Espírito Santo, porque eu e você, a gente não consegue trazer o desejo de nada bom para o nosso coração. Se a gente buscar dentro de nós só vamos desejar coisas ruins. Então nós precisamos do Espírito Santo para ele inspirar a gente, para que a gente deseje coisas boas, coisas que são do alto, coisas que vêm do Senhor. Só que nós precisamos nos esforçar para que a gente possa colocar em prática essas coisas que o Espírito Santo nos traz. E se por algum motivo nós queremos nos esforçar, e o Espírito Santo e Deus, ele olha para nós e fala assim, olha, você está querendo, eu já te inspirei, eu já coloquei no teu coração esse desejo, mas você está fraco, então toma aqui uma dose de força. Ah, mas eu tenho dificuldade, uma capacidade intelectual, toma aqui uma revelação. Ah, mas eu não consigo porque eu estou sozinho, toma aqui um bando de irmão para te ajudar. O nosso trabalho não é realizar, é se esforçar. É desejar colocar em prática, porque o Espírito Santo colocou, e nós nos esforçarmos para que isso aconteça. Pode passar. Vamos abrir então um texto de uma pessoa que falou sobre essas virtudes e esse caráter. Queria que vocês abrissem Mateus 5. Eu acho que vocês já conhecem, né? Quem falou sobre esse assunto. Eu trouxe de forma resumida os pontos aqui. Se você quiser, depois eu mando para você. Se você quiser anotar, pode anotar. Se bem que você vai achar uma coisa muito melhor aí por outros autores, né? Mas vamos lá. Jesus, ele começou a falar em Mateus 5 assim, ó. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, uma das características do caráter de alguém que anda com o Senhor, humildade, humildes de espírito, né? Já foi falado aqui várias vezes sobre isso, não é uma questão de pobreza, né, irmãos? É uma questão de insuficiência. É uma questão de você entender que você não é capaz sem o Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então o Senhor fala que uma característica do caráter de um bom homem, de uma boa mulher de Deus é um coração quebrantado. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, a mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então, você ser injustiçado, né, por conta do Evangelho, por conta da palavra de Deus também. Ou seja, por que você tem fome e sede de justiça? Porque a justiça não está acontecendo. E aí você deseja que aquilo aconteça. Então, quando você está sendo injustiçado por conta do Evangelho, você tem o desejo de que o Senhor volte para colocar em ordem essas coisas. Nosso coração, ele deveria estar assim. A gente, quando olhasse as coisas da nossa vida, da sociedade, de qualquer ambiente que a gente está inserido, e você fala assim, isso está muito errado. Isso, nosso coração tinha que ter um desejo de que Jesus colocasse aquilo em ordem. Essa é a fome e sede de justiça. Não é, o Arthur pisou no meu pé, tomara que Deus
encrave o dedo dele. Não é essa justiça. É um senso de justiça divina, das coisas, da ordem do Senhor nas nossas vidas, no mundo que a gente vive, né? Pode passar. Ele fala que bem-aventurados são os misericordiosos. No 8 ele fala, bem-aventurados aqueles que são limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aquelas pessoas que não tentam criar conflito, mas tentam criar conciliação. Seja entre nós aqui, né, dentro do nosso relacionamento, mas também entre pessoas que estão desligadas do Senhor. E nós vamos tentar reconciliar eles com Deus, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque o reino deles é o reino dos céus, né? Então, perseguidos, né, por causa da justiça de Deus, perseguidos por causa de Jesus, né? Aqui Jesus vai falar assim, né? Vocês são bem-aventurados quando por minha causa falam mal de vocês, xingam vocês, perseguem vocês, mentem sobre vocês, falam todo mal contra vocês. Mas se animem, se alegrem, porque é grande o vosso galardão nos céus. Do mesmo jeito que vocês vão ser perseguidos, foram perseguidos os profetas que vieram antes de vocês. Aí Jesus fala assim, ó, vocês são o sal da terra. Se o sal não tiver sabor, como que você pode colocar de volta o sabor nele? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Vocês são a luz do mundo, né? Aí ele fala no 15, não se acende uma candeia, não se acende uma vela, não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. Então você não coloca embaixo das coisas, você coloca ela num lugar alto, para que ela possa iluminar. Então Jesus fala que nós precisamos ser sal da terra e também luz do mundo. A gente precisa dar sabor às coisas. Às vezes você vai comer uma comida, bem nada a ver esse exemplo, né? Às vezes você não sabe exatamente qual é o tempero que tem ali, mas você sabe se tem sal ou se não tem sal. O sal é um negócio indiscutível. Você sabe se tem ou se não tem. Então, nós precisamos ser assim. As pessoas precisam olhar o lugar que a gente está, o ambiente que a gente está. As pessoas podem às vezes até falar assim, olha, eu não sei direito o que é, mas ali tem. A gente precisa ser luz. Vamos andar um pouquinho mais aqui. No versículo 17, ele fala assim, ó, não pensem que vim revogar a lei. Eu vim para cumprir. Aí ele fala assim, ó, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, ou seja, desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, vai ser considerado mínimo no reino dos céus. Aquele que observar, obedecer e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Então, obediência. Aí no 21 ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito para os antigos, né? Não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão está sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Se você trouxer a tua oferta, e no trazer a sua oferta, chegar no altar, na hora de entregar a sua oferta, você lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta, vai primeiro, reconcilia-se com seu irmão, e então volta e faz a sua oferta. Entre em acordo sem demora. Então, o Senhor quer pessoas que sejam reconciliadoras. Gente, eu estou usando esses textos aqui para falar das qualidades que o Senhor espera de alguém que ouve e pratica as palavras dele. Outra coisa que o Senhor coloca no 27, né? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então o Senhor espera a pureza dos nossos relacionamentos. No 29 fala assim, ó, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança ele de você. Convém que você perca um dos teus membros do que o teu corpo inteiro pereça no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte e lança fora. Convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
Então o Senhor espera de nós um radicalismo em relação ao pecado. Uma das características que o Senhor espera de nós é que a gente seja radical. E eu não estou querendo dizer que nós precisamos ser extremistas, no sentido de visões de julgamento e condenação, mas nós, em relação ao nosso pecado e à nossa postura de vida, nós precisamos ser radicais. Isso aqui não me faz bem, corta. Isso aqui me desvia do Senhor, lança fora. Pode passar. No 31, o Senhor fala sobre o divórcio. Ele fala que quem repudiar a sua mulher, né, exceto em questões específicas, ele também comete o adultério. Então ele espera que a gente seja fiel. No 33 ele fala assim, vocês ouviram dos antigos, né, não jurarás, não darás falso testemunho, seja o seu sim, sim, o seu não, não. O Senhor espera de nós que nós sejamos verdadeiros, que a gente fale a verdade. No 38 ele fala assim que se você sofrer algum dano, você precisa revidar, olho por olho, dente por dente. Mas Jesus fala assim, olha, se alguém te pedir o manto, dá a capa também. Se alguém te agredir numa face, dê a outra também. Então o Senhor espera também essa postura de generosidade da nossa parte. Ele fala assim no 43, né? Ouvides o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vocês saúdam, né, somente os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? Os gentios também fazem a mesma coisa. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor espera que nós sejamos perfeitos, e esse perfeito aqui, ele está ligado a ser uma pessoa completa, a estar pleno. E essa palavra está muito mais ligada à maturidade, que eu coloquei aqui, né, do que a isenção de erros, né, aquela pessoa que não erra, aquela pessoa que não tem nenhum defeitinho. Então o Senhor espera que a gente seja maduro, porque para pensar, quem tem filho aqui sabe, né, a gente não deixa de amar o filho quando ele erra, quando ele desobedece. Para mim, uma das piores coisas é quando bate no rosto, né, você está aqui brincando, pá, chega a ferver o sangue, né, mas você não deixa de amar. E o Senhor Jesus, ele está falando assim, olha, as pessoas que não fazem aquilo que te agrada, as pessoas que não são teus irmãos, as pessoas que não estão contigo, se você não ama eles e só ama os que te agradam, você é imaturo. É fácil você só reagir aos sentimentos que você sente. Mas você amar alguém que te faz mal, você amar alguém que te persegue, isso exige que você entenda que tem uma vontade de Deus maior, de que aquela pessoa conheça o Senhor, e que se não for através da sua vida, se não for através do seu amor, ela não vai ser alcançada. Quando a gente começa a pensar em coisas um pouco maiores, além dos meus sentimentos, das minhas vontades, a gente começa a se tornar mais maduro. Não é isso? O pai e a mãe às vezes trabalham, não é porque gostam, é porque eu preciso de dinheiro para comprar comida para as crianças. Eu estou indo além da minha vontade, além do meu desejo, das minhas necessidades. Isso é maturidade. E o Senhor espera a maturidade de uma pessoa que anda com Deus, né? No capítulo 6, ele fala assim, guardem de exercer a vossa justiça diante dos homens, com a finalidade, né, a fim de serem vistos por eles. Então o Senhor espera que nós, na hora de formar o nosso caráter, que a gente não busque honras e holofotes. Ele vai falando, né, sobre a oração. Quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que levantam as mãos e ficam em pé nas sinagogas para serem vistos pelos homens. Então o Senhor também espera que a gente não use as coisas de Deus para a gente se promover. Todas essas coisas, o Senhor falou assim,
Se vocês obedecerem essa lista de coisas aqui, se vocês ouvirem, aprenderem e praticarem essas coisas, vocês serão prudentes. Então o Senhor Jesus está mostrando quais que são os fundamentos de um caráter de alguém que é prudente, de alguém que anda com Ele, né? De um discípulo dele. E ele fala também que a gente precisa... Aí ele faz a oração no Pai Nosso, né? E aí ele fala lá no 19, né? Não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós tesouros no céu. Então ele também fala que as pessoas que são maduras, as pessoas que têm uma base sólida com o Senhor, eles têm uma visão de eternidade. Eles entendem que existem coisas além dessa vida, né? No 25, pode passar, meu irmão. Ele começa a contar aquela situação dos pássaros, né? A gente não tem que andar ansioso, a gente não tem que se preocupar com o que comer, com o que vestir. Então, o Senhor espera de nós confiança no sustento dele. No capítulo 7, ele fala, né, não julgueis para que não sejais julgados, né? Aí ele fala, né, que com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Ele fala assim, você olha o defeito na vida do teu irmão, mas não olha primeiro na sua. E aí você quer ir lá consertar os problemas dele antes de ter tirado os problemas da sua própria vida. E aí ele chama essas pessoas de hipócritas. E o hipócrita é aquela pessoa que mostra uma coisa que ela não é. Ele faz algo que ele não é de verdade, ele tenta mentir, né? E a sinceridade, não sei se vocês vão lembrar, né, que foi falado aqui numa outra oportunidade, daqueles vasos de barro que rachavam, e aí você passava uma camada de cera para esconder aquele defeito, né? Então, aquilo ali é uma hipocrisia, ó, tá rachado, tá estragado, mas eu finjo que não tem nada. A sinceridade ela é o oposto da hipocrisia, né? Então o Senhor espera que a gente seja sincero. E esse texto no capítulo 7, ele vai terminar ali no versículo 24, falando assim: todo aquele que ouve essas palavras e as pratica, será como um homem prudente. E esse foi o texto que nós lemos no começo. Então o Senhor também espera que nós sejamos prudentes. Muitas coisas, né? Jesus é meio exigente, né? Essas características, elas são construídas lá na fundação do nosso caráter, lá dentro. Se eu conseguir trabalhar tudo isso lá no fundo, lá no mais profundo do meu coração, tudo que eu construir para cima, ele tem uma base sólida. Ele vem de algo bom, ele vem de algo virtuoso. Lembra quando Jesus falou assim, ó, vocês são um ramo, e vocês estão ligados em mim, e aí eu vou fazer fluir através de vocês para vocês darem fruto, para vocês poderem frutificar. O nosso trabalho é construir coisas boas, é deixar o Espírito Santo construir através de nós coisas boas, de algo que não vem de nós, algo que vem dele. Então Jesus está falando assim, olha, vocês precisam de tudo isso aqui na base de vocês. Vocês não conseguem, mas podem vir até mim que eu vou dar isso para vocês. Pode passar, irmão. Então essas coisas aqui são fundação. São coisas que precisam estar lá dentro, trabalhadas no nosso coração. Mas assim como uma construção, né? Como que é, quando você olha para a vida de alguém que está trabalhando esses princípios aqui, como que ele se parece? Pode passar. Você já andou na rua, viu construção? Quando eles estão mexendo na fundação, você não consegue ver. Essas coisas aqui não aparecem. Eu até anotei aqui, né? Trabalhar na fundação não dá like. Essas coisas não são agradáveis, não são atraentes, não são bonitas. Quem que quer assistir uma pregação de um cara falando assim, olha, gente, fazem 40 dias que eu estou tentando estabelecer uma rotina de culto doméstico lá em casa e é difícil. Ó,
Fazem 3 anos que eu estou orando para o Senhor me ajudar a perdoar uma pessoa que me magoou. Isso é trabalhar na fundação. Essas coisas não dá like, não chama ninguém. Mas a gente precisa disso, a gente precisa trabalhar isso dentro de nós, porque essas coisas são as bases da onde nós vamos construir. E pode passar mais um. Trouxe outro tapume, né? Esse aqui ainda tem uma fotinho de como vai ficar, né? Quando terminar. Às vezes a gente tem um pouco disso, né? A gente vê as promessas do Senhor para nós, né? E a gente até sabe, ó, quando eu terminar eu vou estar desse jeito aqui, né? Mas tem coisas que nós precisamos trabalhar, mesmo que os outros não estejam vendo. Mesmo que os outros não estejam reconhecendo, mesmo que seja algo que não seja atraente aos olhos daqueles que estão olhando, nós precisamos mudar dentro da nossa vida, nós precisamos mudar dentro do nosso caráter. E eu tenho certeza que eu estou dando alguns exemplos aqui, mas o Espírito Santo ele está trazendo na mente e no coração de vocês cada coisa que ele já está ali, ó. Você precisa cuidar disso, você precisa melhorar isso, você precisa resolver aquilo lá. A Bíblia, pode passar, meu irmão. Ela fala lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 3, tá? Paulo vai falar de novo de construção aqui. Vamos ler com vocês. 1 Coríntios 3, todos? Vamos lá. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. Tive que falar com vocês como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei para beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem que é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem crestes. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega é alguma coisa. Mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um vai receber o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. O Senhor está falando que, apesar dele ser aquela pessoa que dá o crescimento, ele é quem faz tudo acontecer, quem trabalha para o Senhor, recebe a sua recompensa. Né? Ele fala assim, ó, que no 9, porque de Deus nós somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Aí ele volta a falar de construção, né? Que bom que eu trouxe as fotos certas dessa vez. No 10 fala assim, ó, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento, como prudente construtor. Né? Ou seja, eu falei para vocês, eu ensinei vocês coisas que são fundamentais da vida e do caráter de Cristo. Aqui ele está falando de doutrina e ele também está falando de caráter. Né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Por que a gente consegue falar sobre essas qualidades aqui? Você ser uma pessoa obediente, você ser manso, você ser humilde, você não se vangloriar, porque Jesus é todas essas coisas. Né? Então, Paulo está falando que o fundamento, ou seja, essas práticas, essas virtudes, isso é Jesus. Então você precisa ser como Jesus. Jesus precisa ser o fundamento da sua vida. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, vou começar de novo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, são coisas bem diferentes, né? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, pena e falha. Palha não.
manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se essa obra permanecer, sobre o fundamento foi edificada, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele usou a mesma analogia de construção. Se você tem uma base sólida, você vai construir em cima disso. E aí são as tuas obras, né? Algumas pessoas vão construir em cima de uma base sólida coisas que são muito boas. E quando o Senhor vir julgar isso, Ele vai falar assim, isso aqui foi muito bom, toma aqui uma recompensa. Se as pessoas construírem coisas ruins, o Senhor vai olhar e falar assim, olha, isso aqui não vai resistir à tempestade, isso aqui não vai resistir ao vento, isso aqui não vai resistir à enchente. Então você não recebe recompensa. Passa mais um. Quando você constrói coisas ruins, em cima de um fundamento ruim, acontece isso aqui. Passa mais um. Isso aqui é resultado da igreja tentar construir coisas em cima de fundamentos ruins. Isso aqui é resultado de você construir coisas na sua vida em cima de bases ruins, em cima de fundamentos ruins. É isso. Né? A Bíblia fala que nós somos como um edifício, como uma casa, e ele fala que a igreja também é como um edifício. Então a analogia da construção serve para os dois ambientes. Quando a gente esquece das bases, quando a gente negligencia as bases, quando a gente para de tratar o nosso caráter, quando a gente para de buscar aquilo que é central no ensinamento de Jesus, na doutrina de Jesus, a gente começa a construir coisas. Aparentemente são muito bonitas, aparentemente até aparecem, olha como esse ministério é bom, olha como está dando resultado. Mas a Bíblia fala que o tempo vai julgar isso. E com o tempo as coisas aparecem, né? Alguns irmãos sabem, né? Mas nós estamos numa busca, né? Por uma nova casa, né? E aí a gente fala com um aqui, a gente fala com outro lá, e as pessoas mandam foto, né? Ó, vem ver esse apartamento, aí manda lá 35 fotos. A câmera do meu celular já estourou de espaço, de tanta foto de casa dos outros que eu tenho no meu telefone. E aí eu fiquei pensando, que engraçado, ninguém mandou foto das fundações desses apartamentos, desses prédios, dessas casas, né? Só dos adornos que tem em cima. Olha, 3 quartos, olha, esse aqui tem um telhado muito bonito, esse aqui tem paredes pintadas. Então, quando eu olho para alguma coisa que está construída, eu não consigo avaliar a fundação. Eu não consigo olhar o que tem lá embaixo. Por isso que o Senhor fala assim, não aluguem casa dos outros, construam vocês mesmos. Ele não fala isso, eu parafraseei, tá? Pode passar. Gente, o que é uma casa alugada? É você aceitar pôr você e sua família debaixo de um teto, que pode cair, porque você não conhece as fundações. Hoje a gente começa a se colocar debaixo de tanta direção, de tanta orientação, de pessoas que a gente não conhece as bases, a gente não conhece as fundações, e você quer realmente montar a tua família ali e correr o risco de um telhado desabar na cabeça de vocês? E o Senhor, Ele fala assim, não fiquem procurando aluguel de casa, não fiquem procurando coisas que os outros construíram, pega você, cava bem fundo, tira aquilo que atrapalha, coloca aquilo que é bom e constrói em cima disso. Amém?
Pode passar mais uma, né? Estão falando sobre o que a gente está falando, né? Como é que você avalia uma fundação? Você vai avaliar uma fundação quando a casa cair. A gente quer correr esse risco? Não quer correr esse risco. Então, assim, tentando resumir, né, tudo que eu falei até agora, o Senhor nos chama para isso, para sermos pessoas prudentes, que constroem de acordo com a palavra e os ensinamentos dele. Amém? A gente tem a oportunidade de contar hoje com alguns mestres de obras que já começaram a cavar algum tempo atrás e já tem um pouco das manhas. Olha, usa essa máquina aqui. Olha, essa pedra aí vai dar trabalho. Fura bem. Ó, cava mais um pouquinho. Bota mais concreto nessa vala aí. O Senhor traz pessoas que podem nos ajudar. Pessoas que já cavaram. Pessoas que já passaram por esse processo e podem nos ajudar. E esse é o nosso objetivo enquanto igreja. Ajudar uns aos outros para que a gente possa construir um edifício juntos para a glória do Senhor. Amém? Então assim, meu irmão, vou tentar traduzir tudo que eu falei hoje de construção para a vida prática. Vamos lá. O Senhor quer que você mude. Ele quer que eu mude. Ele quer que eu pegue coisas que estão lá dentro da minha base, que entortam um pouco o prédio, sabe? Você vai construindo, quando você vê o prédio está torto assim, que eu retire essas coisas, que eu arrume essas coisas. Ele sabe que eu não consigo. Então ele pega o Espírito Santo dele e ele começa a colocar a vontade dele em mim. E aí ele fala assim, tá com vontade de fazer essas coisas boas? Tô. Então agora se esforça. Ah, mas dói. Ah, mas é ruim trabalhar no sol o dia inteiro. Mas cavar dá bolha na mão. Dá. Ah, mas tratar esse assunto traz vergonha. Traz. Ah, mas voltar atrás. Ah, mas pedir perdão, isso aqui é humilhação. É. Mas é necessário para uma boa construção. E aí o Senhor quer nos ajudar, Ele quer nos capacitar, e Ele tem colocado irmãos e pessoas que já passaram por muitas coisas da vida para nos ajudar, a nos auxiliar, cooperar para essa construção. E o Senhor quer formar em nós um caráter com a base, esse fundamento, o caráter de Cristo. E Ele também quer nos ensinar as bases da doutrina. E isso eu vou deixar para os pastores e para outros irmãos falarem, né, nas próximas pregações. Mas o Senhor quer que a gente mude a nossa forma de construir. E eu vou falar para vocês, talvez não era tão difícil antigamente, mas hoje vai ficando cada vez mais difícil porque a gente tem informação na ponta do dedo, né? E a gente tem opinião sobre tudo. E tem muita gente que dá opinião e ele não faz ideia do que ele está falando. E muitas vezes a gente acaba pegando essas coisas e colocando como base da nossa doutrina. A gente pega essas informações, essas opiniões, esses ensinamentos e começa a construir em cima disso. Só que a gente não sabe o que tem lá no fundo. A gente não sabe o que tem lá na base. E quando a gente faz isso, a gente está arriscando colocar as nossas vidas, a nossa segurança e a vida dos nossos irmãos, porque a gente está na construção junto. Debaixo de uma casa que pode quebrar, que pode ruir, que pode desabar. Então o Senhor nos chama hoje para dar um passo para trás, respirar fundo, olhar para dentro e falar assim, Senhor, vamos mexer nisso aqui. Vamos ajustar essas coisas, vamos resolver isso aqui. Aí você fala assim, não, mas a gente precisa que as coisas aconteçam, a gente precisa que a gente precisa de um prédio alto para que as pessoas possam ver, a gente precisa de janelas para a gente ter vista, a gente precisa de elevadores para a gente poder andar. Nada disso vai funcionar bem se as bases estiverem erradas. Então, as coisas, o crescimento do prédio, é Deus que vai dar. Ele só pede para a gente assim, se esforcem para manter as bases corretas. E é isso que o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. E eu queria compartilhar com vocês. E se o Espírito Santo falou com vocês, eu queria que a gente pudesse orar sobre isso. Colocar isso diante de Deus. E clamar que o Espírito Santo possa continuar nos ajudando, nos consolando e nos conduzindo nessa caminhada de fortalecer o nosso caráter parecido com o caráter de Cristo.
Amém? Amém. Senhor, é só por Ti, Deus. É o Senhor que faz em nós, realiza em nós o querer e o realizar. Que o Seu Espírito Santo possa estar nos tomando pela mão, abrindo os nossos olhos, o nosso coração e nos trazendo a revelação de quem é o Senhor. Entendemos, Deus, o que nós precisamos fazer para sermos Seus discípulos, para construir em nós um caráter igual ao Seu, e a gente possa viver a partir desse caráter, Senhor. Que a gente possa edificar a Sua igreja, Deus, através de pessoas que andam como Jesus, confiando que o Senhor traz a solução para todas as coisas, o crescimento para todas as coisas, mas que tudo começa contigo, Senhor. Deus, nos ajuda a desenvolver em nós um filtro, Senhor, a poupar os nossos olhos e os nossos ouvidos de tantas situações e coisas e opiniões que nós temos visto e ouvido, que podem nos desviar dessa verdade, Deus. Nos dá discernimento, nos dá sabedoria, Senhor, para que a gente possa se apegar a essas verdades, a essa doutrina, a esses fundamentos, e a gente construir em cima do que o Senhor tem nos falado. Nos dá, Deus, a força, nos dá ânimo, Deus, nos anima e nos fortalece para que a gente possa continuar nessa caminhada, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe que nós não temos força e nem disposição para mexer em coisas muito profundas no nosso coração, mas nós confiamos que o Senhor vai nos animar, que o Senhor vai nos levantar e o Senhor vai colocar pessoas ao nosso lado que vão ombrear conosco para que a gente possa caminhar e trabalhar e crescer, porque a glória das nossas vidas é para o Senhor, a glória da nossa igreja é para o Senhor. E nós queremos ser o mais parecidos contigo, para que isso possa acontecer, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.